Será que é necessário você provar para todo mundo que você tem valor? É importante para você que todo mundo consiga enxergar as grandes coisas, as grandes possibilidades que há em você? Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo. E eu vou te dizer uma coisa: no reino de Deus é diminuindo que a gente aumenta. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para a igreja de Filipo quando ele estava preso, provavelmente em Roma. E essa igreja estava passando por uma série de dificuldades, era uma igreja muito querida por ele, e havia ali uma infiltração de falsos mestres, e havia também um problema na igreja, que parece que as pessoas já não estavam se amando, que os membros não estavam mais cuidando ou tendo apreço uns pelos outros. Então o apóstolo Paulo, de uma maneira assim maravilhosa, né, ele usa o exemplo de Jesus, que é onde nós devemos nos mirar. Será que você querer que todo mundo reconheça o seu valor, você está imitando alguma coisa de Cristo nessa história toda? Então vamos dar uma olhadinha lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 5. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Então é Paulo comentando com os membros da igreja, dando Cristo como exemplo. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você entendeu aqui? Vamos voltar um pouquinho. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus desceu lá do céu. Ele estava lá no céu, onde os anjos tinham que cobrir o rosto na sua presença. Então você imagina a glória de Jesus, um coigual com o Pai. Mas ele desce daquela glória toda e vem para cá, e não para descer numa carruagem de fogo, com fogos de artifício, telão, não. Ele vem e nasce numa família pobre, cresce de uma maneira pobre e morre, antes de ressuscitar, né? E morre de uma maneira pobre. Cristo se esvaziou de tudo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele não ficou aqui na terra usando da sua prerrogativa de Deus. Ele se esvaziou de si mesmo. Olha só, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então você está preocupado que as pessoas não conseguem ver o seu valor. Você está naquela história que você nasceu para brilhar. Pois se você imitar a Cristo, você não vai brilhar, não por si mesmo. Tá? Se você imitar a Cristo, o seu amor vai ser servir ao próximo. Quando o apóstolo Paulo mandou essa carta e escreveu isso, entre outras coisas, ele estava mostrando que a igreja deveria imitar a ação de Cristo. Ou seja, se esvaziar
de si mesmo e servir, olha só, o Rei do Universo, o Ser Supremo do Universo. Ele se fez servo. E ele foi obediente ao Pai até o final. E, além dele se humilhar aqui, de ser o Rei do Universo e viver de uma maneira muito pobre, sem glória nenhuma aqui, além de tudo, Jesus ainda morreu da forma mais humilhante que existia naquela época, que era a morte na cruz. Então nós devemos imitar o exemplo de Cristo e não querer a nossa glória para o mundo, mas querer sim ajudar as pessoas, amar as pessoas. E como é que a gente pode amar as pessoas? Ajudando, pregando o evangelho. Cada pessoa que não aceitou Jesus é uma pessoa caminhando para o inferno. Além de nessa vida aqui, a pessoa também não ter paz. E olha só que lindo, aqui está falando do poder de Jesus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, um dia todo o joelho vai se dobrar na presença de Jesus. Jesus vai voltar. Ele ressuscitou, subiu aos céus, ele vai voltar. E vai existir um acerto de contas aqui. Todo o joelho vai se dobrar. Só que vai ter aquele joelho que vai se dobrar na categoria de filho de Deus, de salvo, de justificado por Cristo, que com esse imenso amor se deu ao mundo. Mas para isso acontecer, você tem que reconhecer os seus pecados, se arrepender. Essa palavra arrependimento, você tem que se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que Jesus é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus, pelos meus pecados. Ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e voltará. É tempo de arrependimento. É tempo de você enxergar que a sua glória não interessa. Sabe, pode ser que as coisas deem certo para você, pode ser que você tenha algum reconhecimento aqui nesse mundo, mas não é isso que nós devemos buscar. Porque no reino dos céus, o menor vai ser maior. É dando que você vai receber. Que fica essa reflexão para você, lembrando que olha o tanto que Jesus se humilhou para poder trazer salvação para você e para mim. E não pense que existe neutralidade com Deus. Ou você fica na categoria de filho de Deus, ou você fica na categoria de salvo, daquele que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você fica na categoria em guerra, em beligerância com Deus irado com você e que um dia vai fazer um acerto de contas. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.